Vamos ao Evangelho. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Jesus, relato de Mateus, capítulo 8. Nós leremos a partir do versículo 5 até o versículo 13. Eu quero compartilhar com vocês sobre uma mesa inusitada, a qual nós somos convidados a ter lugar. E o texto no verso 5 de Mateus capítulo 8 começa dizendo assim: Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele rogando: Senhor, o meu servo está em casa deitado, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de estar debaixo do mesmo teto, mas somente dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai e te seja feito conforme creste. E naquela mesma hora, o seu servo foi curado. Por favor, volte os seus olhos mais uma vez para o versículo 11. Fixe o seu olhar, a sua mente. Permita que esse verso capture a sua atenção agora. Porque diz assim o texto, eu leio mais uma vez: Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. É esse versículo, ou esses dois versículos da mesa, que entrelaçam todos os outros. Eu diria até o capítulo inteiro. Porque aqui é uma mesa, é o banquete milenar de Cristo, é o banquete do reino messiânico. Mas ele está incluindo nesta mesa pessoas que para os judeus daquela época não eram bem-vindas, os gentios. A figura de Oriente aqui está relacionada aos povos opressores romanos e a outros povos, os helênicos, os gregos. E Jesus está gritantemente dizendo que esta mesa ampla vai receber, incluir aqueles a quem os judeus consideravam indignos, a quem os judeus consideravam distantes de Deus, distantes do reino de Deus. E a Bíblia sempre mostra a visão de Cristo, da volta de Cristo, a visão do reino messiânico, desde os textos do Antigo Testamento, como um grande banquete. Um banquete em que todos os sentidos são aguçados, os olhos são abertos, as narinas percebem os aromas, o tato se apega, toca, os ouvidos ficam abertos também, atentos para o som de festa, de música, que torna o ambiente gracioso. Todos os sentidos estão no volume máximo quando a Bíblia fala do banquete. Por exemplo, você se lembra de Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro? Há uma grande mesa. Nesse sentido, o cristianismo é materialista, nesse sentido. Porque ele fala de coisas que você pode pegar no reino, esse reino milenar que virá, essa era messiânica, de coisas que você pode tocar, cheirar, olhar. Mas aqui há uma dimensão muito inusitada. Porque o destinatário de cada evangelho determina o seu conteúdo em certa medida. Por exemplo, Mateus foi escrito para os judeus.
majoritariamente para os judeus. Por isso que ele omite aquelas práticas judaicas, porque os judeus leriam e já saberiam. Marcos foi escrito para os gregos. Por isso que Marcos, que é um evangelho curto, é o evangelho da correria, Marcos está sempre correndo, as narrativas são curtinhas, é um livro curtinho. Marcos foi escrito para os gregos. E, portanto, Marcos explica, mesmo sendo um evangelho curto, ele explica alguns costumes judaicos, porque a mente grega ia bater os olhos e não ia entender aquela especificidade da religião judaica presente naquele contexto, um aspecto da cultura presente naquela narrativa. Lucas foi escrito para os romanos, e para os gregos também, mas majoritariamente para os romanos. Então, Lucas, ele começa a sua narrativa dizendo que está escrevendo para Teófilo, o amigo de Deus, mas ele é um historiador. Os romanos gostavam de fatos. Então, Lucas, ele é detalhista. O evangelho de Lucas é enorme, porque ele detalha cada aspecto. E, aliás, essa porção aqui aparece também em Lucas capítulo 7, versos de 1 a 10. E veja, lá ele dá um detalhe. Qual o detalhe? Os judeus chegaram para Jesus e disseram: olha, ajuda esse homem, ele ajudou a construir a nossa sinagoga, e ele ama o nosso povo, ele é centurião, ele faz parte do exército opressor, mas ele é diferenciado, é um centurião, capitão de 100 soldados, diferente, ajuda porque ele investiu pesado na construção da nossa sinagoga. Mateus não fala sobre isso. Mas Lucas, por exemplo, não fala dessa mesa, e Mateus fala da mesa, e aqui está o choque. Por que o choque? Porque ele está escrevendo para os judeus, mas ele diz que aqueles líderes, especialmente judeus, que faziam parte da elite religiosa e que eram autodenominados como filhos ou cidadãos do reino, ficariam de fora do reino milenar. E aquilo era absolutamente chocante, absolutamente terrível para a mentalidade religiosa. Porque o que Jesus estava dizendo é que a religiosidade, por mais burilada que seja, por mais trabalhada que seja, não garante a salvação. Eles tinham o discurso pronto, eles tinham a plataforma pronta. Eles diziam, em alto e bom som, nós somos filhos dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E nós já estamos no reino. Nós temos pedigree, nós já estamos em Deus, porque nós fazemos parte desta grande religião, desta religião majoritária. Nós temos os ancestrais mais poderosos, nós temos os documentos mais poderosos. Mas Jesus então diz, olha, muito cuidado, porque aqueles que vocês têm na lei de vocês, que nem podem se assentar com eles e nem comer com eles. Aparece um outro centurião lá em Atos, capítulo 10 e capítulo 11, o Cornélio, no outro contexto, Jesus já tinha assunto aos céus. E Pedro teve grande dificuldade de assentar-se à mesa com aquele centurião. E depois ele teve grande dificuldade de assentar-se à mesa com outros romanos e com outros gregos, a ponto do apóstolo Paulo chamar a atenção veementemente para mostrar que o evangelho não estava surtindo efeito no coração de Pedro ainda. Ele precisava entender que essa mesa precisava ser maior, se alastrar, ter mais cadeiras, ter mais espaço para pessoas com as quais eles não gostariam de conviver. Um centurião, um soldado graduado, um soldado romano graduado, um capitão de 100. E aqui está a surpresa. Aqui está a surpresa. E essa visão da mesa, ela aparece nos profetas. Existem vários textos, mas eu separei apenas um, o mais bonito talvez, que é Isaías capítulo 25, versos de 6 a 8. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Isaías 25, versos de 6 a 8. Olha o que o profeta diz. Ele está profetizando sobre o futuro, sobre o banquete messiânico, sobre a era de Jesus. Não apenas a sua primeira vinda, mas a sua segunda vinda também. Estão contempladas aqui, a partir do verso 6. Ele diz, neste monte, o Senhor dos Exércitos dará a todos os povos um rico banquete.
banquete de vinhos envelhecidos, de comidas gordurosas, com tutano, e de vinhos envelhecidos bem puros. Neste monte, ele destruirá o manto que cobre todos os povos, e o véu que está sobre todas as nações. Ele aniquilará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo. Porque o Senhor o disse, naquele dia se dirá, este é o nosso Deus, temos esperado nele para que nos salve. E este é o Senhor, temos esperado nele, nós exultaremos e nos alegraremos na sua salvação. Um banquete. Quando os judeus da época de Jesus liam Isaías, o profeta, eles pensavam, essa mesa é curta, essa mesa é estreita, essa mesa é pequena, ela cabe apenas os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Quando o Senhor Jesus se manifesta nesta primeira etapa do reino messiânico, ele vira a mesa pequena. Ele coloca de cabeça para baixo a mesa curta. E ele diz, aumente o tamanho, porque do Oriente e do Ocidente virão todos e se assentarão à mesa. Ele inaugura um tempo novo, em que os gentios seriam evangelizados, os não-judeus seriam alcançados. Ele propaga um lugar à mesa para você e para mim. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, esse centurião, ele se assenta à mesa não pelos seus méritos, mas há algumas características que nós passaremos por elas agora, que devem estar presentes na nossa vida para que seja ou para que funcione como uma vacina contra a religiosidade. O que eu estou chamando aqui de religiosidade, para não ter confusão nenhuma, é aquele sentimento que muitas vezes nós, seres humanos, nutrimos, escondemos, não revelamos, não falamos para ninguém, de nos sentirmos superiores aos outros, por causa do conhecimento, sobretudo o conhecimento espiritual. Eu conheço a Bíblia, você pensa. Então, logo eu sei mais do que quem não conhece a Bíblia. Eu vou ao culto, logo eu tenho mais experiência do que quem não vai ao culto. Eu pertenço a uma agremiação religiosa, logo Deus é a minha defesa. E frases semelhantes a essas, elas são quebradas aqui por Jesus. Mas esse centurião apresenta algumas características que estão presentes na vida daqueles que estão se aproximando de Deus. Mas nós vamos ler o texto mais uma vez e explicar item a item. No versículo 5 diz, assim Jesus entrou em Cafarnaum e um centurião aproximou-se dele rogando. Essa expressão, Jesus entrou, é uma expressão preferida de Mateus. Nós não vamos ler os textos antes, mas curiosamente eu quero compartilhar com você. Assim que Jesus entrou, versículo 5. No versículo 14 é uma outra cura da sogra de Pedro. E o texto começa dizendo no verso 14, assim que Jesus entrou na casa de Pedro. Mais à frente você tem o verso 23, depois que Jesus entrou no barco. Versículo 28, quando Jesus chegou, que é equivalente ao entrou, chegou do outro lado do mar. E ainda no capítulo 9, Jesus entrou num barco. Não vou ler tudo, não teria tempo, mas todas as vezes que Jesus entra numa casa, numa cidade, como foi o caso de Cafarnaum, numa região, num barco, numa sinagoga, quando Jesus entra, isso chama atenção para a iniciativa de Deus. Quando ele entra, algo acontece. Quando ele entra, as coisas não ficam do mesmo jeito, do mesmo lugar. Quando ele entra, há mudanças. Não há neutralidade no ambiente, na casa, no casamento, na vida, na família. Não há neutralidade alguma. Quando Jesus entra, alguma coisa acontece. E pela palavra de Deus nós temos a convicção e podemos propagar esta convicção que Ele está presente neste lugar. Ele já entrou aqui, ainda que nós não sintamos, ainda que não percebamos. Ele está aqui, portanto esse lugar não é o mesmo desde que Jesus entrou neste lugar. Quando Ele entra, Ele muda as coisas. A palavra saiu também é importante no Evangelho de Mateus.
Ele sai de alguns lugares também. E geralmente ele sai dos lugares em que há um asco de religiosidade. Mas ele entra nos lugares em que há uma dinâmica muito intensa de necessidade. E ele entra naquela cidade. E o que acontece com aquele homem? Ele se aproxima de Jesus. Esse é o objetivo de um culto como este, ou de qualquer culto, ou de qualquer reunião, seja ela de um grupo de conexão, seja ela uma reunião na sua casa, na sua família, seja ela uma pequena reunião de oração ou um grande ajuntamento. Qual o objetivo de um culto? A aproximação. Ele entra e você precisa se aproximar dele. As distrações não estão presentes na vida desse centurião. Ele está atento, ele está percebendo, ele está ouvindo as notícias. E quando Jesus entra, ele se aproxima. Isso demonstra que ele tem uma fé genuína. Como a Bíblia nos recomenda na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que os que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é abençoador dos que o buscam. Jesus entrou e Ele se aproximou. Jesus entrou neste lugar, você está se aproximando? Ele percebeu, Ele se aproximou. Uma grande angústia que nós podemos desenvolver é Ele entrar e nós não percebermos. É Ele entrar, nós percebermos, mas não nos aproximarmos. É Ele entrar, nós percebermos, nos aproximarmos, mas não nos aproximarmos com fé. Mas aqui há um homem que percebeu, que se aproximou e que exercitou a sua fé. Eu clamo a Jesus para que você se aproxime um pouco mais dele nesta noite. Eu clamo a Jesus porque ele tem uma santa penetração. Jesus é santamente intrometido. Eu agradeço a Jesus porque Ele se intrometeu na minha vida adolescente, quando eu tinha 16 anos de idade, quando os meus interesses eram outros, e Ele apareceu, Ele me chamou pelo nome, e eu me aproximei dEle, bendito seja o nome do Senhor. O texto continua dizendo que aquele homem se aproxima e ele roga, ele clama, e o verso 6 diz: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele era um homem ocupado, era um capitão de 100, era um centurião, mas ele tem um servo, alguém que trabalhava para ele, e ele tem uma sensibilidade extraordinária para um militar da época. Ele está preocupado com gente. Essa mesa não é mérito nosso. Mas quando Jesus estampa esta mesa e a serve e a coloca diante de nós, Ele tem em mente pessoas assim, que são humanas. O nosso coração está ficando desumano. Parte do problema, eu não sou contra a tecnologia, mas preciso denunciar que parte do problema está aqui. Nós estamos muitas vezes tão engajados em compartilhar e ver as pessoas e ver as diversas situações e ver os conflitos no mundo todo, que a nossa alma vai criando uma espécie de crosta, como aquelas dos navios, impedindo que a gente singre os mares da vida com sensibilidade. Nós vamos perdendo o olhar generoso, o olhar humano. Nós vamos nos tornando desumanos. E uma coisa que o Evangelho de Jesus faz é nos tornar humanos. Aquele homem, sendo um centurião, um capitão de 100, e vendo o seu servo, ele poderia delegar essa função, estaria tudo bem. Mas ele mesmo se engaja pessoalmente, porque a sua patente não tirou o seu coração, porque a sua posição social não roubou dele o olhar humano e solidário. Essa mesa, a solidariedade, os nossos exercícios de boas obras são todos bem-vindos, mas não é isso que nos aproxima da mesa, não é isso que nos dá um ingresso, não é isso que nos dá um direito. Mas aí está o tipo de gente do Oriente todo e do Ocidente todo que vai chegar a essa mesa. É gente que não perdeu a capacidade de chorar com os que choram. É gente que não perdeu o cheiro de ser humano. E às vezes o cheiro de ser humano não é tão bom assim. Às vezes vem problemas, vem dilemas, vem circunstâncias, vem dúvidas, vem carências, vem doenças.
vem paralisias, o meu servo está paralisado. Mas ele vai a Jesus, se aproxima de Jesus, roga, e o pedido de oração que ele tem nos lábios não é para si mesmo, não é para que ele tenha uma casa maior, um carro maior, tudo isso é legítimo, para que ele tenha um salário maior, isso também é legítimo, mas a sua oração é por outro. A sua oração é por outra pessoa, é pelo próximo. Sabe, um exercício que cada um de nós deve fazer, um exercício espiritual que cada um de nós precisa necessariamente realizar, é uma contabilidade que devemos fazer em relação ao peso das nossas orações. Quantas orações realizamos tem a ver com o eu, com o meu, e quantas orações que nós realizamos tem a ver com o nosso. Porque quando Jesus foi abordado pelos discípulos e eles perguntaram ou pediram, ensina-nos a orar, Jesus diz, ensino sim, Pai nosso que está nos céus. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, plural de novo, cair em tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Esse homem, ele tem patente, ele tem posição social, ele tem dinheiro, ele tem recursos, ele tem influência, ele erigiu a sinagoga naquela cidade de Cafarnaum, e a sinagoga de Cafarnaum era muito bonita, tinha um status muito bom, ele participou da vida comunitária, mas sobre ou acima de tudo isso, ele tinha um coração que ainda amava pessoas, que ainda olhava para a gente paralisada, que ainda olhava para a gente, e essas pessoas são encontradas na mesa de Jesus. Há lugar na mesa de Jesus para quem tem olhar humano. Mas o texto continua e ele diz, agora sobre Jesus, Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. O grego bíblico, e o Novo Testamento todo foi escrito em grego, não tem pontuações. As pontuações foram colocadas muito posteriormente para facilitar a leitura, a exegese bíblica, a compreensão, mas o texto primitivo é sem nenhuma pontuação. Então, mas aqui há um eu enfático. Jesus diz assim, eu irei e o curarei. Na língua grega, esse é um eu enfático, ou seja, ele dá uma ênfase demasiada na frase. Por isso que em algumas versões bíblicas aparece como uma pergunta. Algumas versões apresentam assim, Jesus disse, eu irei e o curarei. Em outras palavras, eu, um judeu? Meu amigo, você tem noção do que você está pedindo? Os romanos têm humilhado o nosso povo. Os romanos têm desprezado o nosso povo. Você é um homem de guerra, é um soldado. Eu irei? E por que muitos comentaristas afirmam nessa direção? Porque o versículo 8, o centurião, porém, lhe respondeu. Nós respondemos a perguntas, então parece ter sido mesmo uma pergunta. Eu irei? E olha o que o centurião diz. Porém o centurião lhe respondeu, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Aqui há duas coisas poderosas, lindas, extraordinárias, que produzem salvação genuína, enchimento do Espírito Santo, que nos tira da nossa zona de conforto espiritual. Porque esse tipo de gente que se assenta a essa mesa, não por mérito, tem duas outras características. Elas reconhecem, em primeiro lugar, a autoridade de Jesus. Há uma obra que é realizada pelo Espírito Santo de Deus, que é comunicada ao nosso espírito, e que aponta para Jesus como Senhor. Na época do Novo Testamento, Senhor, na perspectiva romana, só existia um. É a palavra grega Kyrios. Só existia um. E o Kyrios, o Senhor, era o César. Mas aqui nós encontramos um centurião que desde o seu primeiro dia, como soldado, antes de receber qualquer insígnia, se referia a César como Senhor. De manhã, à tarde e à noite.
No cumprimento do seu turno, olhava para César, era o Senhor. Em casa, ia falar do César, era o Senhor. Mas aqui, pela primeira vez, ele muda esse foco. E ele decide no coração não chamar a ninguém mais de Senhor, a não ser um, que é Jesus. Ele reconhece a autoridade de Jesus, porque Jesus tem toda a autoridade nos céus, na terra, abaixo da terra. Jesus tem toda a autoridade em todo o universo. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus. Jesus não é um ser espiritual apenas. Ele é o supremo governante, é o soberano de todas as nações. Ele é o cabeça da igreja, mas não apenas da igreja, ele é o cabeça de todo o universo. Ele manda e as coisas acontecem. Ele decreta e as coisas se cumprem. Ele ordena e as coisas são organizadas. E ele é o Senhor da igreja e é o Senhor de todos os salvos, a quem ele mesmo salvou pelo derramar do seu sangue. O que nós temos que fazer diante de um texto desse é: eu vou me assentar à mesa. Mas não é a mesa de um chefe de família. É a mesa do supremo chefe do universo todo. É o teu Senhor, é o meu Senhor e Salvador. O nome dele, Jesus Cristo. Ele nos diz isso claramente. Ele diz: Senhor, o Senhor pode curar à distância. Não precisa nem ir lá em casa. Porque eu conheço, irmãos, muitos crentes adoecem, até fisicamente, por falta de conhecimento do mundo espiritual, concernente naquilo que é autoridade espiritual. Há uma bagunça generalizada em muitos locais relacionada à autoridade espiritual. Há muitos crentes despreparados enfrentando espíritos malignos, por exemplo, querendo dar ordens a potestades. Enquanto que a Bíblia diz que nem mesmo o arcanjo Miguel ousou pronunciar contra Satã impropérios. Mas ele diz: o Senhor te repreenda. E é assim que o crente deve se portar. Ele deve reconhecer a autoridade no mundo espiritual. Não medo. Porque ele deve dizer em alto e bom som: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E concernente à vida daquele que é o maligno, que é o inimigo das nossas almas, nós devemos dizer, a exemplo de Jesus Cristo, a mesma porção, a mesma palavra: aí está o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada comigo, bendito seja o nome do Senhor. Porque você reconhece a autoridade do Messias. O nosso Kyrios tem nome próprio, Jesus. O governador, o dono do nosso coração, tem nome próprio, Jesus. Mas ele reconhece também a sua profunda limitação. E ele é humilde, porque ele diz uma palavra que era muito própria do judaísmo da época. Ele diz: eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto. A gente não tem noção disso, irmãos, no Ocidente. Porque o Ocidente derrubou, e isso trouxe algum aspecto positivo, eu reconheço isso, mas derrubou todos os protocolos. Quase todos os protocolos foram derrubados. Mas para o Oriente, à época e em alguns contextos, essa dinâmica ainda é preservada, é muito poderosa, é muito extraordinária. A casa é um ambiente sagrado. O lar é um ambiente em que era um pequeno templo, por assim dizer. Ali havia um sacerdote, que era o pai da família, e ele deveria ministrar a palavra, ensinar a porção da Bíblia, comentar a paraxá, que era a porção que era lida na sinagoga. E não se recebia, embora houvesse uma hospitalidade extraordinária também, mas não se recebia de qualquer jeito ou de qualquer maneira. E aquele que era recebido em casa considerava um convite para uma amizade profunda. Esse é o pano de fundo, uma amizade profunda. Se eu sou dessa mentalidade oriental e eu entro na sua casa, eu ia me sentir profundamente alegre. Porque era um convite para amizade, para um relacionamento profundo. Mas ele diz: eu não sou digno de que tu entres na minha casa, eu não sou digno desta amizade. Aqui não tem relação com a moralidade. Ele não está dizendo: eu sou imperfeito do ponto de vista moral, embora todos nós sejamos.
Mas aqui uma tradução possível também seria, é inadequado. O Senhor do Universo, o Deus Todo-Poderoso. É inadequado esse para quem eu olho e o meu corpo inteiro treme, a minha vida se preenche de uma dimensão que eu nunca percebi, a ponto de esquecer o César e olhar para Jesus e chamá-lo de Senhor. É inadequado. Quando há alguns anos, há uns 12 anos mais ou menos, Miguel Zuger, que é um missionário que é sustentado por essa igreja também, são 10 igrejas no Brasil que ajudam ele ali na faixa de Gaza e no norte da África. Quando ele veio aqui, ele ministrou, ele me fez um pedido impossível para Cuiabá. Ele disse, eu não quero ir para restaurante nenhum depois do culto como esse. Eu queria, sabe, um chazinho e um biscoitinho de água e sal. É isso que eu queria. Onde é que eu ia, irmãos? Qual lugar que eu ia achar um chazinho, um chá e um biscoitinho de creme cracker? Aonde? Eu comecei a entrar em desespero, porque eu imaginei, bom, a minha esposa, ela não veio nesse culto, ela já deve estar se preparando para dormir, como é que vai ser? Mas eu liguei para ela, eu disse, olha, o Miguel Zuger quer comer um biscoitinho de creme cracker e um chá. Ela disse, pode trazê-lo, vou fazer para ele. Quando o homem entra na minha casa, ele começa a chorar. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Eu acho que será que a marca do creme cracker não era do desejo dele? Porque ele olhou, ele fitou os olhos ali no chá e no biscoito e começou a chorar. E eu perguntei, está tudo bem, pastor? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Ele falou assim, me dá um abraço. Eu jamais imaginei que você queria ser meu amigo, pastor. Você é meu amigo. E chorou. Isso para nós parece uma coisa sem sentido. Mas depois ele se soltou e começou a rir, começou a falar, porque agora nós éramos amigos. É isso que está no coração desse homem. Eu não sou digno de ser amigo de Jesus. Não é adequado que um homem como eu seja amigo de Deus. E Jesus disse, é sim, porque sua dignidade não está relacionada à sua posição, ao seu cargo, à sua função, mas não é a patente, mas é o poder, e esse poder não é seu. E porque eu tenho toda a autoridade, eu te convido a sentar-se à mesma mesa que os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E você faz parte. Por quê? Porque você é mais bonito? Não, porque eu, Jesus, eu quero ser teu amigo. Não foi isso que ele disse em João capítulo 15? Eu não chamo vocês mais de servos. Eu os chamo de amigos. Foi Jesus quem quis nos chamar de amigos. E Ele quer ter mais amigos nesta noite. Ele quer entrar. E quando Ele entrar, se aproxime. E mesmo que você se sinta indigno, mesmo que o teu passado te condene, mesmo que você se sinta angustiado, lembre-se dessa mesa. Há lugar para você à mesa. Bendito seja o nome do Senhor. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. E disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que não encontrei ninguém com tamanha fé. Irmãos, no Novo Testamento, todas as pessoas que tiveram uma fé exponencial, não eram religiosas. Isso me assusta. Eu sou um pastor, eu prego quase todos os domingos. Todas as pessoas podem ler o Novo Testamento. Todas as pessoas que foram elogiadas por Jesus, não eram da religião oficial. Não estampavam a religiosidade, mas tinham um coração. Uma vez eu conversei com um irmão quebrado, angustiado. E ele se dizia cheio de defeitos, cheio de complicações. E tinha uma pessoa enferma, tinha uma pessoa doente. E eu senti um impulso espiritual de pedir para ele orar por essa pessoa enferma e essa pessoa doente. E eu disse, você ora, meu irmão, por ele? Ele falou assim, eu não tenho condições nenhuma de orar por essa pessoa. Eu sou indigno. E o Espírito Santo me fez dizer algo para ele, olhando nos olhos dele. Você diz que não sabe orar, você diz que não quer orar, mas você tem um coração. E é isso que o Senhor quer. Um coração. Perguntaram a um grande pregador certa vez, reconhecido por um ministério de oração mundial. O que você faz
antes de orar. Ele disse, antes de orar, eu oro. Antes de orar, eu oro. Mas ora o quê? Eu oro para que a minha oração seja de todo o coração. Que tamanha fé, uma mega fé. Uma mega fé. E aí ele diz algo para a gente resolver e concluir. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E o que a gente tem que resolver agora é, mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, a Bíblia, ela é ambivalente. Às vezes uma expressão, um nome, alguma coisa, numa passagem tem um sentido e na outra passagem já tem outro sentido. Por exemplo, leão. Em alguns contextos aparece ligado à figura de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas Pedro viu um leão velho, que anda de redor. E você sabe quem é esse leão velho? É o diabo. Então não dá para você dizer em absoluto que o leão na Bíblia é sempre Jesus, porque é um símbolo, e esse símbolo é ambivalente, ele é polivalente na verdade. Porque às vezes o leão está ligado também a um dos filhos de Israel, a um dos filhos de Jacó, Judá. E aqui também há essa figura. Essas trevas exteriores, no Novo Testamento, nos Evangelhos, às vezes ela está ligada ao inferno, ao juízo final. Mas aqui não me parece que seja esse o caso, porque muitos se anteciparam e se tornaram antissemitas. Esse texto foi usado por parte da igreja para fundamentar o antissemitismo. Os judeus vão ficar de fora. Não, se você abrir o livro de Atos, você vai perceber que muitos judeus se converteram, muitos líderes se converteram, muitos fariseus se converteram, Paulo foi um deles que se converteu. Mas então, que imagem terrível é essa? Claro que está relacionado ao banquete messiânico, provavelmente ao reino milenar de Cristo. Lá em Apocalipse 20, de 1 a 4. Mas esse ranger de dentes, ligado a essa passagem, quer dizer simplesmente morrer de inveja, ciúmes e raiva. Não quer dizer um inferno futuro nesta passagem. Não quer dizer um juízo final futuro nesta passagem. Em outras, sim. Porque se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 7, versículo 54, e a gente vai lá para concluir, Atos capítulo 7, verso 54, aparece a mesma expressão. A mesma expressão. Aqui é o sermão de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Ele está pregando o sermão que ele começa em Gênesis, vai passando por toda a Torá, todo o Pentateuco, entra nos profetas. É um sermão maravilhoso sobre o Antigo Testamento. Poucos pregadores conseguiram até hoje pregar como ele pregou esse sermão. Fazer uma narrativa de toda a história da salvação, da redenção. E quando chega no versículo 54, ele fala da reação daqueles ouvintes judeus. E a reação foi essa, versículo 54. Ouvindo isso, eles enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Em outras palavras, eles estavam se mordendo de raiva, porque aquele Jesus poderoso estava incluindo os gentios. Como Jonas rangeu os dentes de raiva, porque Jesus decidiu salvar uma cidade inteira. E a Bíblia vai nos dizer também no Novo Testamento que o motivo principal pelo qual os líderes religiosos da época entregaram o nosso Senhor foi por inveja. Então a inveja é o que Jesus está nos ensinando. A inveja ela pode ser alimentada por uma capa religiosa. A inveja pode ser alimentada por um senso de pedigree. A inveja pode ser fundamentada por todas essas plataformas, mas elas nos colocam num relacionamento de raiva contra Deus, contra nós mesmos e contra as pessoas. Já pensou se o Senhor decidisse salvar o teu pior inimigo? Foi isso que Jesus fez. Salvou um dos grandes inimigos dos judeus, que era um centurião.
Já pensou se Jesus decidisse salvar o seu vizinho chato que vive te importunando? Já pensou se Jesus decidisse salvar a igreja? Já pensou? Já pensou? Conhecendo Jesus como nós conhecemos, é bem possível que Ele faça. É bem possível que Ele faça. Quanto a nós, quanto a você e eu, é o último verso. Então Jesus disse ao centurião: vai, e seja feito conforme creste. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Jesus entra, se intromete na vida naquela cidade, naquele centurião, ele se aproxima, ele crê e ele vai. Jesus libera sobre ele uma palavra. A palavra cura ali é também a palavra salvação, dando para nós o indicativo de que ele recebeu 2 milagres. O primeiro milagre foi a cura do seu servo, que estava paralisado com aquela enfermidade terrível. Mas o segundo milagre, é o maior de todos os milagres, foi a salvação eterna. Naquela mesa nós vamos ter uma boa conversa com aquele centurião e saber que história foi aquela. De onde é que ele tirou aquela ideia de que Jesus cura à distância? Como é que ele se sentiu? Como é que aqueles irmãos, como é que aqueles discípulos se sentiram? Há lugar para você à mesa também. Reconheça a autoridade de Jesus nesta noite. Reconheça que Ele é o Senhor, que Ele é o dono, que Ele é o soberano, que Ele é o governador de tudo e de todos. Reconheça a sua inadequação. A pureza de Jesus é tão extraordinária que Pedro, que era um dos discípulos que caminhou com Jesus durante 3 anos depois na restauração da pesca maravilhosa, em João capítulo 21, quando Jesus se aproxima, ele percebe que é Jesus. E ele estava com roupa de pescador, que era só um calção de pescador. Ele não estava nu, mas ele se sentiu nu. E ele disse: não se aproxime, não se aproxime. Pedro era maravilhoso, né? Não se aproxime, porque, Senhor, eu não sou digno. Esse é o sentimento dos vitoriosos. Conversão é mudança de tamanho. Quem passa por aquela porta se sentindo alguma coisa, Jesus humilha. Mas quem passa por aquela porta se sentindo no último da fila, Jesus exalta, porque Ele exalta os humildes de coração. Quem entra por ali se sentindo o primeiro, Ele coloca no final da fila. Uma vez num dos retiros, há muito tempo, há mais de 25 anos, talvez 30 anos, o saudoso irmão Sírio estava dirigindo esse retiro. Ele observou que tinha uma pessoa que estava, antes do pastor falar o amém, antes do pastor, ela percebia que o pastor estava terminando a mensagem, ela já saía lá, pegava o prato dela e ficava bem na fila, primeiro da fila. Amém, professor, primeiro, todas as vezes, o retiro era 4 dias, lembra disso? Eram 4 dias. Primeiro dia, primeiro da fila. Segundo dia também, aquilo começou a incomodar os irmãos e o diácono Sírio Pinheiro. Ok, é o último dia. Vamos dar uma lição espiritual. Está lá, a irmã chegou, pastor, está se preparando para o final. Ela percebia que ia chegar no final. Pegou o pratinho dela, foi lá no primeiro. O irmão Sírio disse: irmãos, prestem atenção. Hoje, a fila vai começar pelo último lugar. Os últimos serão os primeiros. E agora ela era a última da fila. Ela quebrou o prato, irmãos. Quebrou o prato. Isso não é possível, eu cheguei aqui primeiro. Primeiro porque a mensagem não tinha terminado. Então, os últimos serão os primeiros, aqueles que têm certeza que estão no primeiro lugar da fila. Jesus inverte. E aqueles que estão lá famintos. Meu Deus, essa fila de retiro é enorme, é gigantesca. Essa fila é enorme. Aqueles que estão em último lugar são feitos por Jesus, são colocados por Jesus no primeiro lugar.